Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda a mais um ACI Auto Esporte. Estamos de volta trazendo a informação do Auto Esporte e hoje numa pegada um pouco diferente, muito importante, vamos dizer, de passagem, né, Nene? Porque nós vamos falar de trânsito, de educação no trânsito. Outra grande bandeira do Automóvel Clube de Itajaí, que vem sido levantada sempre desde a existência dele, na verdade, esse foi o intuito, vamos colocar assim, de criar o Automóvel Clube, que era tirar aqueles jovens, né, e levar para um lugar seguro, e aqueles estão há 32 anos fazendo isso, brincadeira, 33, né? Coisa que fazíamos errado antigamente, hoje estamos consertando, né, Mafra? Legal demais, 33 anos, Automóvel Clube aí dando show no esporte e também na educação, e hoje recebemos aqui o nosso coordenador do Codetran de Itajaí, o Duarte, para bater um papo, Nene, bacana demais poder falar dos números que a gente vai apresentar hoje aqui. Né? A gente já... Seja bem-vindo, Duarte, aí ao nosso estúdio, né? E mais uma vez, porque a gente já teve um trabalho anterior já com o Duarte também, trazendo informação para os nossos cidadãos e Itajaí, né? A respeito do trânsito de Itajaí. E é uma satisfação sempre estar recebendo você aqui, Duarte, podendo nos trazer essas novidades, como hoje também a gente está iniciando aí para você poder relatar um pouco para o povo de Itajaí esse trabalho teu durante esse tempo que você está na coordenação do trânsito de Itajaí. Seja bem-vindo aí. Roberto, um prazer estar aqui sempre, tá? É uma honra muito grande. Eu estou desde fevereiro do ano passado como gestor do trânsito em Itajaí. A busca pelo próprio CTB, pelo Penatrans, é pela redução de mortes e lesões no trânsito. Então o norte que foi apontado foi esse. Com base em dados, nós conseguimos identificar onde ocorre os sinistros, com quem ocorre sinistro, e desenvolvemos alguns projetos de curto, médio e longo prazo, que vem sendo aplicado pelo setor de educação, além de atender os outros pilares do Penatrans, fiscalização, engenharia, tudo isso foi abordado de maneira a buscar o único objetivo, redução de mortes e lesões. Olha só, sempre isso eu acho que é a maior guerra que nós temos hoje, acho que em termos nacional e mundial, é exatamente essa luta contra os acidentes de trânsito, né? E assim, Eduardo, como que está o trânsito em si, em Itajaí, no geral, de motos, carros, esse conflito que a gente sabe que existe, né? E o número de acidentes de moto que a gente conversou até na nossa última vez, que é uma preocupação gigante hoje em termos da educação do motociclista, né? E a gente sabe que o número vem aumentando a cada dia que passa. É uma loucura hoje as motos no meio do trânsito. Esses números estão estabilizados? Como é que estão? Roberto, nós tivemos o ano passado uma redução de 10% do número de óbitos. Importantíssimo. E no começo desse ano, é importante salientar, eu tive uma conversa no Hospital Marieta com um dos médicos para saber em que pé está a ocupação de leito de UTI. Que é a condição extrema, né, onde a pessoa necessita de cuidado especial, porque se não tiver aquele apoio, aquele tratamento intensivo, ele não vai sobreviver. E eu fui surpreendido com um termo, uma frase. Ele me disse: olha, Duarte, 2024 está sendo um verão, um ano atípico. Esse trecho de janeiro, dezembro, janeiro, né? Certo. Atípico por quê? Porque a ocupação de leito de UTI, ela alcança alguns picos. E em média estava chegando até 8 internações na UTI para acidentados. Obviamente, grande maioria moto, mas estava chegando nesse patamar. E de 2022 para 2023, ela alcançava 25, chegando a 30. Então algo aconteceu. Então começamos a notar alguma diferença na ocupação de leito de UTI. Certo. Então isso é importante, porque o leito de UTI é caríssimo manter sem dúvida nenhuma, sendo tratado ali. Então reduzir isso foi importante. Bacana. E querendo ou não, é fruto de trabalho, projetos trabalho de médio, curto prazo que implantamos para tentar reduzir. Redução essa, a gente conversava em off aqui, Duarte, que vem na contramão justamente do crescimento da frota, né? Algo que realmente é mais surpreendente ainda, porque aumentou o número de veículos, e ainda eu gostaria que tu destacasse aqui, a gente conversou antes, sobre hoje Itajaí tem duas pontas muito importantes de trânsito, os caminhões e justamente as motos, né? Fala um pouquinho sobre isso e como é que foi essa, não só a questão da redução, né? Mas todo esse processo aí.
Nós temos em Itajaí uma condição que ela é particular, só acontece aqui em Itajaí. O maior número de motoneta registrada no estado é a cidade de Itajaí que tem. Olha só. E também o maior número de caminhões, tratores e semi-reboques. Conflito que entre esses dois veículos geralmente é fatal. É muito complexo. Gera vítima, gera lesão grave ou leva a óbito. E a busca por resultados trouxe para esse ano, acho que eu não citei, uma redução de 39%, comparado ao ano passado que a gente já tinha reduzido 10%. Então alcançamos um número muito grande com redução nesse conflito entre motoneta e caminhão-trator. Ano passado a gente não tinha o porto a todo vapor. E agora, agosto em diante nós já temos. Então temos uma condição desfavorável, temos um crescimento da frota que historicamente está em 4,5%, nesse ano foi em 4,56%, olha só, mais. Então frota crescente, um fluxo crescente dentro da cidade de veículos de passagem, a BR se desvia por dentro da cidade, então isso acrescenta muitos veículos, chegando alguns dias a 57 mil veículos passando na Oswaldo Reis, a ligação entre Itajaí e Balneário. A motoneta, quando tu fala, a cilindrada dela é abaixo de 125, é isso? A motoneta é aquela que tu embarca nela como se fosse na posição sentada, tu não monta nela. Certo. A gente tem os dois tipos, né? A motocicleta tu monta, certo. A motoneta tu embarca nela certo, entendi. Diferente, né? Passa com a perna pela frente. A maioria dessas são elétricas até, então seria... Tem algumas elétricas, motonetas, sim, mas tem uma grande classe, e a gente pode falar, eu acho que algumas marcas, tem bis de um fabricante, outras perfeito, agora lembrei. Nessa linha ali, da bis, eu ia falar da Vespa, a Vespa é da minha... Eita, entregou pra Vespa, rapaz. Cadê 80, cara? Mas enfim, é nessa linha ali. Seria motonetas e os caminhões seriam os containers, no caso, que eles carregam containers. Barreta. Até porque isso também altera o trânsito e acumula, porque esses caminhões, né, o Duarte que me corrija, a velocidade deles até eles arrancarem de uma sinaleira para outra e tal. E assim, o que a gente vê muitas vezes, que isso eu acho que é uma coisa que você poderia até citar o correto, por exemplo, numa via de saída da cidade e um caminhão container colocado do lado do outro. Abriu o sinal, os dois arrancam. Super devagar, e aí o trânsito acumula totalmente nas duas. O certo seria eles andar na direita, seria isso, Duarte? Existe uma lei que obriga eles a fazer isso ou não existe? Não, existe em todo o território nacional o trânsito de caminhões. A pista mais lenta é a pista da direita, quando tem duas pistas no mesmo sentido. Perfeito. Em Itajaí, em 2019, a autoridade de trânsito determinou que na Reinaldo Schmidhausen, que era um trecho onde 1/3 dos óbitos acontecia ali, perfeito, envolvendo ciclistas e motociclistas, que ali fosse obrigado na pista da esquerda, no centro, próximo ao canteiro. Essa decisão, puramente administrativa, com custo baixíssimo, ela trouxe uma economia à sociedade, e aí eu, como matemático, calculei, perfeito, de acordo com os dados do IPEA, de 24 milhões. É um valor muito alto em 3 anos. O custo à sociedade envolve o atendimento hospitalar, envolve o próprio óbito, envolve N fatores, né? Mas é um custo que essa redução trouxe à sociedade, não aos cofres públicos, mas à sociedade. Perda de carga, diversos fatores que estão envolvidos nisso. Mas é um custo muito alto e uma redução absurda. Nós ficamos quase 2 anos sem óbito na Reinaldo depois dessa decisão. Isso, rapaz, uma mudança no trânsito. Foi uma mudança única no país. Teve o apoio do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, um parecer favorável em prol da vida. Em prol da vida. Se ocorre muito óbito ali e a sugestão é essa, vamos verificar se funciona.
e funcionou. E funcionou. Que maravilha. É porque a gente observa muito, a gente está no trânsito direto, então a gente sabe de algumas leis que estão aí em vigor, e essa do lentos à direita, isso a gente percebe até na BR, em tudo que é lugar, né? Tem gente que se acha no direito de ficar na esquerda, mesmo abaixo da velocidade, sendo que hoje a gente sabe que existe uma resolução que você andar 50% abaixo da velocidade permitida da via também é cabível de multa. Essa resolução ainda existe, Duarte? É uma infração, só que é mais difícil até de fiscalizar. Perfeito. Geralmente se foca em infrações que geram mais sinistro, ou que tornam mais graves os sinistros, que é o excesso de velocidade. Então o excesso é fiscalizado com muita frequência. A velocidade abaixo não tanto. Ainda mais em circunscrição municipal, né? Porque assim, o que a gente comenta até para os nossos ouvintes aí, exatamente um caminhão que carrega dois containers, por exemplo, ele vai sair de uma via para entrar numa via principal, quando ele está entrando, ele entra super lento. Uma moto vem em velocidade, ela não vai conseguir segurar, né? Então, esse é a visão que eu digo de noção de distância e velocidade, que às vezes falta nos nossos pilotos, nossos motoristas hoje. Essa é uma noção muito importante que eu acho. Fala esse curso aqui, né? Até aí acho que entra, a gente quer falar um pouquinho sobre, mas aí eu acho que está uma grande diferença. Pois é, Duarte. Porque ele coloca o motociclista no lugar do caminhoneiro, é isso, Duarte? Sim, eu achei muito interessante. O Itajaí Moto Segura foi um dos projetos a médio e curto prazo. Muito o objetivo deles era curto prazo. O sinistro ocorre, o óbito ocorre com o motociclista, então uma instrução para o motociclista. Inclusive foi premiado, segundo colocado a nível nacional em educação para o trânsito esse projeto. Foi bem motivador para o efetivo, que ajudou a viabilizar essa instrução. A instrução que é dada por instrutores qualificados, são GEMAL. É o mesmo condutor que faz o curso para atender com motolância, um curso extremamente difícil, 50%, 60% apenas é aprovado, o restante não consegue nem concluir o curso, então é bem difícil. E é esse pessoal que dá o curso para o nosso motociclista que usa até 300 cilindradas, algum tipo de motocicleta ou motoneta. Que seria mais em função de quem tem um trabalho diário com a sua motocicleta, é isso? Também, para todos. Para todos. Mas atendemos até empresas. A equipe do olha que bacana. Foi atendida, que está todo dia na rua. Parabéns por lá. Eu acho isso uma coisa muito importante. Até a gente comentou a outra vez também, eu acho que tu comentou até algumas coisas a respeito disso também, talvez na época eu não lembre, mas isso aqui a gente até deixa aí o convite, né, para quem quiser participar. Ainda há vagas, né, nesse quarto curso, né? Ainda há. Então, você motociclista de Itajaí, que queira, né, aprender um pouco mais sobre as leis de trânsito, para poder realmente entender um pouco quando o motorista está certo, quando o motorista está errado, né, e você mesmo poder avaliar isso, está aqui, ó, vai ter agora o quarto curso gratuito de motabilidade e ainda há vagas, agora dia 7/12, é isso, Duarte? É isso aí. Então, participe. Mais informações você vai ter também, além da Codetran, nas nossas redes sociais do Automóvel Clube Itajaí, telefones, informa o QR Code para você acessar e ter todas as informações dentro da nossa rede em breve também, então pode acompanhar, aliás, já pode procurar ali, né, porque o programa está indo no ar agora sexta. Isso então aí. Já está lá na nossa rede, olha ali, então que você vai ter ali o QR Code tudo para poder participar. E surte efeito. A educação no trânsito é comprovada, ela funciona, ela traz efeito positivo. Quando investido em educação no trânsito, Duarte, funciona. Acho que foi uma das grandes diferenciais, pode dizer assim, da tua administração desse 1 ano e pouco, pelo que a gente acompanhou. Quase 2 anos, né? Quase 2 anos, né? Que pena, né? Que aqui, né? Que tomara que continuasse mais, mas enfim. O que tu me diz, essa questão da educação, o preparar o cidadão, o prevenir é o melhor remédio mesmo? Com certeza, a Codetran investiu muito em educação. A gente começa lá na pré-escola com o clubinho do trânsito, já nas crianças. Depois o motorista do futuro, para quem já é um pouquinho, né? Quem já está ali de 1º ao 9º ano. E depois de habilitado, aí cursos como Moto Segura para treinar, para adquirir essa moto-habilidade, para conseguir entender como funciona e se portar melhor no trânsito, garantindo que volte para casa, que é o principal objetivo. Bacana. Nós estamos falando aqui
só nessa redução, Nene, estávamos comentando aqui, são 9 vidas que foram salvas, vamos colocar assim. Então são 9 pais de famílias, irmãos, tios, sobrinhos que voltaram para casa, que matematicamente não voltariam. 9 famílias enlutadas a menos é muita gente. É muita dor tirada desse Sem dúvida nenhuma, né? Nossa Senhora. Muita dor tirada que não aconteceu. E por esses detalhes, às vezes, né, com posicionamento, enfim, que a gente falou, infelizmente nosso horário do primeiro bloco já estourou, né? Rápido. Como sempre, é muito rápido, né, Marcos? Muito rápido essa conversa. Mas a gente volta na sequência já para falar para vocês um pouco mais aí sobre o Motorabilidade e também evento que acontece nessa sexta, no sábado, né? Amanhã, você está acompanhando na sexta-feira, amanhã acontece o evento de Itajaí também para premiar e homenagear as pessoas que fazem parte desse processo maravilhoso de redução dos acidentes no trânsito de Itajaí. Eu volto já, fica ligado, a ACI já volta aí. Voltamos com o programa ACI Auto Sport, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Muito bem, já estamos de volta, recebendo aqui no nosso estúdio o diretor da Codetran de Itajaí, Duarte, que junto com a equipe fez um trabalho fantástico. Tá aí a redução das mortes no trânsito, o trânsito de Itajaí fluindo muito melhor. Estava comentando aqui com o Duarte, né, a questão da sincronização entre uma sinaleira e outra. Ficou gostoso de passear ali em Itajaí, dá para andar numa tranquilidade sem pegar a fila, é só ter a noção de andar dentro da velocidade. Está sincronizado, que não vai ter como pegar fila, é impossível pegar, a não ser, lógico, está tudo travado, tudo parado aí, outra situação. Mas num geral, depois eu comentei com ele isso em off, depois que eu escutei ele conversar na nossa última entrevista, a gente conversou sobre isso, eu acho que também na outra vez lá no escritório do Codetran, exatamente isso, a distância de uma sinaleira e outra, existe uma velocidade, e faça isso, você motorista. Faça a experiência. A hora que abrir o sinal, coloque uma velocidade, se é 50 por hora, coloque, quando você chegar na outra sinaleira, ela vai estar aberta já. Se você colocar a mais, você vai ter que parar e esperar, gastando combustível e tempo, né? Uma questão, né? E sem contar que vai acelerar a 70 para andar do 300 Isso a gente comenta, né, Duarte, porque às vezes as pessoas não têm a ideia de que isso tudo é feito um cálculo, é feito um projeto para que o trânsito siga dentro daquela linha da quilometragem que é permitida na via, né? Sim, Alberto, foi feito um estudo e chegou-se à velocidade de 43 km por hora como a ideal para a sincronização. Olha só. É claro que se não tiver movimento e tu chegar ali no limite, o limite é 50, não tem que manter o 50, o limite é 50, se tu chegou no 50 e não tem trânsito, vai funcionar da mesma maneira. Só que o 43, mesmo tendo um pouco de trânsito, tu vai conseguindo pegar tudo verde. O projeto é para isso, né? Grande parte dos corredores está sincronizado dessa maneira. Então tu pegou o primeiro vermelho, se tu veio de uma transversal, pode ser que tu pegue o primeiro vermelho, mas o restante, se tu andar na velocidade normal, que é o 43, 45, tu vai pegando tudo verde. Tranquilo, vai fluir. Economia de tempo, segurança, combustível, tudo. Isso eu imagino assim, Duarte, que se o motorista ele tem uma programação de horário para chegar e ele fizer tão bem esse cálculo e essa projeção, ele não precisa ter pressa no trânsito, ele pode tranquilamente sair dentro daquele horário, né? Que ele sabe que ele vai chegar porque ele já faz aquele trajeto todo dia para ir trabalhar, então ele pode entrar nessa programação de quilometragem, de distância, né? Eu acho que isso vai até ganhar tempo, né? Do que ele sair. Claro, se atrasar, vai ter que andar mais rápido um pouco, vai ter que, né? Mas dentro dessa normalidade é fácil de ele calcular também esse tempo de sair de casa e chegar no trabalho. Tem que ter consciência que a ideia é conseguir chegar. Exatamente isso. Então a ideia é conseguir chegar então, e voltar, né? Se já começou atrasado, já fique ciente que vai chegar atrasado e vai tranquilo, vai na velocidade normal, porque se tentar andar mais, vai parar no próximo vermelho, para no outro vermelho, então não vai adiantar. Não vai resolver nada. Tem que internalizar isso, que a velocidade para fluir bem é o 45, 43, exatamente. Foi calculado para 43, né? E vai conseguir chegar no seu destino, vai conseguir retornar para casa. Se porventura se envolver em alguma coisa, vai ser só dando material. Porque é um acidente lento, exatamente isso. Não, e o que a gente observa, e também isso é uma questão de conscientização dos nossos motoristas, é de que a quantidade de carros
não existe limite de venda. Vai estar aumentando direto, né, Duarte? Sim. E isso é uma coisa que a gente pode esperar que futuramente esse limite que hoje está em 43 vai reduzir. Porque o volume de carro vai ser maior e daqui a pouco nós vamos andar a 30, 35. Então é uma conscientização que nós temos que ter hoje nos trânsitos da cidade, que hoje não tem mais cidade grande ou cidade pequena. Todas as cidades têm um acúmulo de trânsito devido ao volume de veículos, volume de motos. E eu acho que é isso, né, Duarte? E agora os elétricos, né, Duarte? Agora entrando mais essa modalidade de locomoção, vamos colocar assim, com um peso muito forte, né, no balneário. Tudo quanto é lugar você vai ver, moto elétrica, bicicleta elétrica, tem aqueles outros patinetes, tudo quanto é... Que é uma coisa... Como é que fica essa regulamentação para esse... Nós já temos uma resolução que trata do assunto. O registro dos ciclomotores, que aí tem algumas características, mais de 1,30 m, mais de 1 kW de potência quando for elétrico, ou os ciclomotores, que tem motor a combustão junto, ele tem até 31 de dezembro do ano que vem, de 2025, para registrar. Então, por enquanto, ele ainda consegue transitar sem registro, sem placa. Certo. Depois ele vai precisar. Ainda ele precisa ser habilitado, usar os equipamentos, né? Perfeito. Mas o registro em si, a resolução deu um prazo grande, que vai até dezembro do ano que vem. Certo. Nós temos então temos a bicicleta normal, propulsão humana, temos a bicicleta elétrica, e o equipamento individual autopropelido também. Esses podendo usar o espaço cicloviário do município. Todo lugar que tem ciclovia ou ciclofaixa pode ser utilizado por esses. Ou patinete também, que está envolvido no autopropelido. A gente fez até alguns questionamentos com o nosso grupo do Automóvel Clube, e lá eles relataram alguns fatos que estão acontecendo no trânsito aí, como tu falou dessas bicicletas, moto, esse ciclomotor. Eles falam que tem até algumas vias que tem um excesso de volume dessas bicicletas elétricas aí, ou a combustão, fazendo acrobacias no meio do trânsito. Isso já é de conhecimento do Codetran, Itajaí? É crescente o número desse tipo de veículo, sim. Enquanto mais trânsito vai tendo para veículo automotor, parte da população vai migrando ou para a bicicleta, ou para o equipamento individual autopropelido, ou para o ciclomotor, que ainda não precisa de registro, mas que tem até dezembro para registrar, né? Alguns, por não serem habilitados ainda, no caso da bicicleta elétrica e do autopropelido, acabam usando a via. Eles têm que entender que o lugar deles é como se fosse uma bicicleta. Na ciclovia. Já o ciclomotor, que é esse que pega mais velocidade, ele compete com o veículo, sim. Né? Certo. Esse outro compete com o veículo, mas aí tem que ser habilitado e conhecer todas as regras de circulação. Tem um tipo que está aparecendo bastante, né? E que precisa de uma certa atenção, que é a bicicleta que é adaptada com motor a combustão. Certo. Esse é encarado como um veículo de fabricação própria. E a legalização dele é bem mais difícil e cara. Então, geralmente, o proprietário não faz a legalização disso. Esses, já houve alguns relatos de andarem em meio a veículos e até numa velocidade considerável. Quando abordado, ele é recolhido. Ele não pode transitar em via pública enquanto não tiver regular. Então já tem uma fiscalização programada para esse tipo de... Semana passada nós tivemos 2 veículos desse tipo recolhidos ao depósito em Itajaí. O pessoal ficar atento, né? Porque esses kits se vendem até pelo Mercado Livre. Internet. Né? Pela internet se vende esses motores para colocar nessas bikes. Estão para mãe, essas facilidades, né? Ouvindo aí a gente, ficar atento. Primeiro que não vai dar certo, porque vai gastar uma fortuna para poder regularizar, para andar dentto da lei. Além do risco, né? Além do risco mesmo. Então não vale a pena, não vale. Compra logo um veículo pronto. Legalizado. Legalizado, vai utilizar, vai fazer. E esses veículos, o impacto no trânsito, eles ajudam? Digamos, usado corretamente, né? É uma saída para o trânsito brasileiro? Os elétricos, essas motonetas. As motonetas? As bicicletas elétricas, bicicletas e equipamento individual autopropelido que usam a malha cicloviária é de grande valia. É um local protegido, separado, segregado do trânsito de veículos. É muito melhor ter desse tipo do que ter um carro ou uma motoneta ou outra moto em meio a caminhões de veículos de grande porte. Certo.
Outra coisa que também foi um questionamento que a gente recebeu com relação às vagas de idosos e a dos deficientes. A dos deficientes, uma quantidade bem maior, assim, mas bem expressiva do que a do idoso. Isso tem alguma lei que diz que tantas vagas por tantas, alguma coisa assim, Eduardo? Há uma porcentagem para cada uma, sim, só que em Itajaí, a Câmara de Vereadores ampliou na área de abrangência do estacionamento rotativo, dobrou o número de vagas deficientes. Então, é possível legislar no município ampliando o direito, ampliando esse número. Então, temos um número um pouco maior, sim, de vagas PCD, mas por benefício que o município acabou trazendo. Uhum. Na condição da vaga de idoso, isso pode ser aumentado também, mas aí depende de uma legislação. O pessoal comentou assim, desculpa só cortando rapidinho para mim não esquecer, principalmente na frente de cartórios, de alguns órgãos que às vezes têm mais movimento, diz que tem uma deficiência do estacionamento do idoso nessas vias onde tem essas repartições. Isso procede? Nós temos vagas próximo de todos os estabelecimentos de uso comum, hospitais, clínicas, tanto para idoso quanto para deficiente. Para deficiente, para cumprir a legislação municipal, acaba tendo um pouco a mais, sim. É que a gente percebe até nos shoppings, né? Chega a dar um quarteirão do PCD e já do idoso 4, 5 vagas bem limitadas. O estacionamento particular de uso coletivo, privado de uso coletivo, que é em estabelecimentos, ele segue a regra do urbanismo, que é próxima também. Então, ele tem que ter próximo ao acesso às vagas de PCD e às vagas de idoso. Então, dá um impacto maior, que às vezes não está tão ocupado, né? Uhum. Perfeito. E outra coisa também que o pessoal questionou um pouco é a questão das faixas de pedestre. Às vezes, o que acontece? O pedestre nem olha, ele está na faixa, ele se acha no direito de nem perceber se o carro vem numa velocidade maior ou não, celular na mão e atravessa. A gente tem a dúvida se o pedestre ele tem a prioridade ou ele tem a preferência da faixa? Porque eu acho que são dois termos bem diferentes, né? Ele tem a preferência, sim, tem. Só que isso não é exclusivo. Ele precisa ainda, ou é semaforizado, aí tudo bem, tá verde para ele, ou se não é semaforizado, ele tem que, de fato, olhar para a via e garantir que não tem nenhum veículo que está muito próximo. O veículo tem que ter o tempo de parar também. Porque às vezes o cara está numa velocidade 40 por hora, por exemplo. Né? Uma velocidade de 40, 50 por hora. Para frear em 5 metros, fica difícil. Às vezes com chuva. Não, e às vezes tu até para, mas daí o veículo de trás vem e bate, né? Provocado, às vezes, por uma travessia irresponsável, que pode se dizer, né, o Duarte? Porque eu penso que o pedestre também tem que ter o respeito com o veículo, como o veículo respeita a faixa, né? Porque ele está ali para respeitar a faixa. Se o pedestre está esperando, ele para, ele passa. Agora, vir direto e atravessar, e muitas vezes com o celular na mão e calmamente ainda, né? Às vezes nem coloca um pouquinho de pressa para tentar acelerar a coisa, né? Sim, todos fazem parte de um trânsito mais seguro e o pedestre tem a parte dele também. Ele tem as preferências, mas também tem a função dele no trânsito. Tem que usar a calçada, né? Tem que procurar, se está a menos de 50 metros, procurar uma faixa de pedestres, né? Se ela é semaforizada, ok, se não é, ele tem que acompanhar a gentileza que o condutor do veículo está trazendo. Tem que ter. É uma troca, né? Para um trânsito seguro. Vamos falar do evento, porque o nosso tempo já está esgotando de novo. Pois é, Duarte, nós falamos antes ali que parece que você vai ter um evento onde você vai colocar, agora nesse sábado, né? É isso? Sim. Onde você vai colocar esse teu praticamente 2 anos aí de trabalho em um programa, um evento, né, que vai ter no sábado. Especial para homenagear os Nós vamos apresentar esses resultados e projetos e reconhecer o servidor, o agente de trânsito que proporcionou isso. A equipe. Não é só uma gestão, é uma equipe. Legal, isso não é uma pessoa. Nossa, bacana. Sem o efetivo
de 94 servidores, nós com certeza não teríamos alcançado. Não adiantava criar vários projetos e não ter aquele efetivo, ajudando na fiscalização, travessia de escolas, atendimento a sinistro de trânsito, controle de trânsito em vários locais, em várias obras. A obra da Marcos Conder é uma que trouxe grande impacto. 30 mil veículos transitam naquele setor por dia, é bastante. É bastante. E não tivemos óbito, não tivemos sinistros graves ali. Perfeito. Então, uma participação muito intensa do servidor e nada mais do que merecido o reconhecimento. Então, nesse dia faremos o reconhecimento. Tivemos a presença do presidente do Detran confirmada, ele estará conosco dando uma palavra também. E mais algumas entidades também, junto com todo esse efetivo que vai ser homenageado nesse dia. Que bacana. A gente já deixa aqui, em nome do Automóvel Clube de Itajaí, do ACI, né? Os parabéns à tua coordenação durante esses próximos 2 anos aí, toda a sua equipe, né? Que coordenaram tão bem o trânsito de Itajaí. E, na realidade, isso vai acontecer sábado, o horário vai ser das 14 às 16. A participação vai ser de entidade, de autoridades e convidados, né? Isso. Perfeito, Duarte. Então, eu acho que nós tínhamos mais uma perguntinha para fazer, que eu não estou recordando, mas eu te passei, mas... nós estamos aqui com 15 minutos. 15 minutos. É uma pena, porque passa tão rápido o tempo e a gente tem tantos assuntos para conversar. Eu gostaria de voltar um pouquinho de novo com relação a esse curso, bem rapidinho, Sim. Porque eu vejo ainda hoje o motociclista hoje sempre muito acelerado e a gente gostaria de deixar uma pergunta aqui para o Duarte. Quando, por exemplo, fechou o sinal, o motociclista ele é obrigado a parar quando os carros param ou ele pode continuar com o trânsito dos carros parado? A passagem no corredor, né? Exatamente isso. Até também, né? Porque às vezes tem uma faixa, só para complementar, fechou o sinal lá na frente, tem uma faixa aqui atrás, o trânsito está todo parado, o pedestre vai e atravessa e a moto vem e ocasiona, eu já presenciei atropelamento dessa forma. Em 2019 também foi aplicado uma solução que começou na CT em São Paulo, que é o bolsão de acesso à área exclusiva para o motociclista aguardar o verde do semáforo. Então, ele alcança essa área exclusiva, fica na frente dos veículos. Essa área já dá uma distância de visibilidade do pedestre. Sim. Né? E quando o semáforo abre, ele já parte na frente dos outros. Mas nós já temos aqui, inclusive, né? Aqui já em tem vários, né? Foi em 2019. Mas a preocupação é aquela faixa de segurança que está lá atrás, antes da sinaleira, e o trânsito parou todo. E o pedestre vai atravessar e o motociclista vem com toda no meio do corredor. O corredor é permitido ou não é? Em trânsito, se está todo mundo se movimentando, não. A passagem é. Você consegue passar pelos veículos, mas não da maneira como foi citada, a velocidade alta ali no meio. Ele passa devagar, ele consegue. Se ele cabe na mesma pista do veículo, geralmente até o condutor do carro, ele acaba cedendo o lado para o motociclista passar, porque se parar um motociclista atrás do outro, a fila vai quarteirões. Beleza. Todo mundo ganha um pouquinho de simpatia, com gentileza, gentileza. Acho que é isso aqui a grande sacada disso tudo. E na verdade, tudo que está se falando aqui em educação, que parte para ali, é respeitar. Entender, compreender, se colocar no lugar do outro motorista, do ciclista, se colocar no lugar, lembrar que ele também tem família, que ele também é um ser humano, que ele também tem pressa. E se colocar aí, assim, a gente, quem sabe, né, vai viver momentos como esse que a gente brinda hoje, vendo esses resultados aqui do Duarte expostos, que realmente Itajaí cresce o número de veículos, cresce tudo, mas a segurança tem crescido também. Isso e a gente agradece aí, Duarte, a tua presença hoje junto com a gente aí, e seja bem-vindo outras vezes, com certeza, e a gente deixa os parabéns mais uma vez aí por esse teu trabalho tão intenso e justamente ter conseguido fazer essa evolução que houve no trânsito de Itajaí, com a diminuição de acidentes e tudo mais. Roberto, obrigado a todos. Eu queria aproveitar a oportunidade, Alberto, não sei se cabe o tempo ainda, mas vamos pegar esse certificado de participação na nossa instrução de conscientização e abordagem à pessoa com deficiência, que foi uma demanda que conseguimos
unir tantas instituições de segurança pública para uma causa justa, nossa, uma causa eu achei importante na muito nossa interessante sociedade. E agradeço o convite. Realmente a minha participação foi... Eu fiquei muito feliz com a participação de poder entender um pouquinho mais a respeito de abordagem do deficiente. Agradeço muito. Obrigado. Maravilha. E assim vamos ficando por aqui, senhoras e senhores. Pessoal da TV, do Master, obrigado. Passamos um minutinho, manda nada, vocês são gente boa. E a gente volta na próxima sexta-feira com mais um ACI Auto Esporte. E não esqueça, seguir, curtir, comentar, YouTube, Facebook, TikTok. Vem uma programação muito especial. Estamos acertando, eu vou jogar aqui no ar só para deixar o pessoal curioso. Sul Brasileiro de Arrancada de Caminhão, Speedway, nós vamos lá cobrir, vai ser um espetáculo. Vem uma matéria muito diferente para você, mas tem que estar seguindo o YouTube. Então te inscreve lá. Forte abraço e até a próxima sexta. Abraço. Você assistiu o programa ACI Auto Esporte, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Esporte.